Hoje, no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin André Giannini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, nesse último bloco, dos 5 blocos que já trabalhamos, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos. No primeiro bloco, trabalhamos a ideia básica da licitação, os conceitos fundamentais, seus princípios, etc. No segundo bloco, falamos de como o pregão tem ajudado a administração pública na ideia de economizar. No terceiro bloco, falamos sobre o pregão eletrônico e a importância dele na agilidade das compras e no aumento da concorrência, visto que é uma modalidade virtual. As pessoas podem participar dessa licitação pelo meio eletrônico, pela internet, como por exemplo, o sítio do Comprasnet. E, como quarto bloco, falamos das situações em que não há competição e mesmo assim haverá compra. As situações de dispensa, as situações de inexigibilidade. E agora, nesse bloco, falaremos sobre as contratações públicas de uma forma geral. Lembrando que esse curso é um curso de licitações com ênfase em pregão e pregão eletrônico. Ok? Para nós podermos falar em contrato administrativo, não tem como começar esse bloco sem falar sobre o artigo 54 da Lei 8666. O artigo 54 inaugura a matéria contratos administrativos. E esse artigo, por ser tão importante, ele traz alguns pontos bastante peculiares que você tem que tomar cuidado. O artigo 54 diz o seguinte, leiamos. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. O que isso significa? Primeiro ponto. O contrato administrativo, que é o contrato que trata a Lei 8666, primeiramente ele é regido, óbvio, pelas suas cláusulas, como qualquer contrato. Segundo ponto. Se as cláusulas não resolverem um problema desse contrato, eu deverei utilizar os preceitos do direito público. Já temos aqui uma grande diferença entre um contrato administrativo, que é um contrato público, dos contratos privados regidos pelo direito civil. Nos contratos privados regidos pelo direito civil, nós temos a ideia da igualdade entre as partes. Porque se houver uma cláusula que dê um direito a uma parte em detrimento da outra, essa cláusula é nula de pleno direito. Precisamos manter a igualdade. Mas, no contrato administrativo, não. Porque o contrato administrativo ele regula pela cláusula do contrato e pelo preceito do direito público. E quais são os 3 preceitos? Vamos falar de 2 preceitos mais importantes do direito público para fins do contrato. Supremacia do interesse público sobre o privado em disponibilidade dos bens e do interesse público. O que isso significa? Significa que, num contrato administrativo, nós podemos ter desigualdade. Desigualdades essas que nós chamamos hoje de cláusula exorbitante. Então, o contrato administrativo já começa aí, sendo diferente do contrato privado propriamente dito. O contrato administrativo é regido primeiramente pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público. E aí, o artigo 54 traz uma palavra bastante curiosa. Aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos. Você fala, o que é isso, Franklin? Olha o raciocínio. Eu tenho um problema com o contrato administrativo. Como que eu resolvo? Cláusula do contrato. Não consegui resolver com a cláusula? Preceito de direito público. Não consegui resolver? Vou utilizar de forma o quê? Supletiva o direito civil. Porque lá no direito civil eu tenho uma teoria geral dos contratos.
Então, ele fala que, em terceiro lugar, eu vou utilizar de forma supletiva os princípios da teoria geral dos contratos que está no direito civil. E se isso não resolver, eu vou utilizar quaisquer disposições do direito privado. Então, voltando, o contrato administrativo ele é regido primeiro pelas suas cláusulas, preceitos de direito público. Se isso não resolver o problema, supletivamente, princípio da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado. Então, em suma, o que nós temos aqui? O contrato administrativo, ele é regido pelo direito público e supletivamente pelo direito privado. Olha que coisa curiosa para fins de prova. Contrato público pode ser regido de forma supletiva pelo direito privado. Ficou claro, então? Ótimo. Segundo ponto da matéria de contratos. A administração pública pode celebrar duas categorias de contratos. Ela, por regra, celebra o contrato público, o contrato administrativo, que é o contrato típico da administração. Mas a administração pública, em algumas situações, também pode celebrar outro tipo de contrato. Então, eu quero enfatizar o seguinte: quais são os contratos que a administração pública celebra? Em regra, contrato administrativo. Excepcionalmente, contrato privado, contrato civil. Como assim, Franklin? Nesses contratos, a administração pública sai do seu pedestal da supremacia e fica praticamente no mesmo patamar que o particular. Por exemplo, a administração vai comprar uma casa, né? Então, está lá, vai fazer o metrô, e aí, ao invés de desapropriar de cara, né, que demora muito o procedimento de apropriação, a administração resolve comprar, faz uma proposta. Olha, a gente precisa fazer uma estação de metrô aqui onde é a sua casa. Quanto que você vende? Ah, vou vender por R$2 milhões. Uma casa grande, R$2 milhões. Beleza? Beleza, vamos fechar o negócio. Fechou o negócio, perceba, eu tenho que celebrar um contrato. Contrato de compra e venda de imóveis é um contrato civil. Poder público sai da sua potestade pública, fica praticamente no mesmo patamar que o particular, e a cópia daquele contrato, e aquele contrato não é celebrado na administração, é celebrado no cartório. Assim como qualquer contrato que a administração faça, que envolva o quê? Seguro de vida, financiamentos bancários. Todos esses contratos, ou quando a administração é usuário de serviço público, energia elétrica, telecomunicação, internet, são contratos o quê? Privados. Mas lembrem-se, esses contratos privados não são a regra, eles são a exceção. A regra da administração pública é celebrar contratos administrativos, contratos típicos, contratos públicos. Mas eu já cito de cara, perdão, esse primeiro momento, essa exceção, para você lembrar que o poder público também celebra contrato privado. Agora vamos para a nossa matéria. O que é o contrato administrativo? Contrato administrativo, gente, nada mais é do que aquele contrato que o poder público age como Estado. Ele está ali com toda a sua potestade jurídica. Ele está ali com a supremacia, com a imperatividade. E se você não conhece os contratos administrativos, você vai lembrar aqui. Quando você ouviu falar em concessão de serviço público, permissão de serviço público, gerenciamento de obra, execução de obra, prestação de serviço, terceirização, são contratos administrativos. Contratos onde o poder público se protege. Contratos onde o poder público coloca ali suas cláusulas exorbitantes, podendo alterar, rescindir, etc. Isso é a regra. E esses contratos possuem algumas características importantes. Em primeiro lugar, esse contrato, presta bastante atenção nesse termo, ele é intuito persona. Intuito persona. O que significa isso? É um contrato celebrado em razão da característica de determinada pessoa. E que característica é essa? Contrato intuito persona é aquele contrato celebrado com aquele cara que venceu a licitação. E como que a gente chama o indivíduo que venceu a licitação e foi declarado vencedor? Adjudicado. Esse é o termo. Adjudicado é o indivíduo que venceu a licitação
e foi declarado como vencedor. Esse contrato administrativo só pode ser celebrado com esse indivíduo, com essa pessoa, porque ele venceu a licitação. A não ser que não tenha ocorrido uma licitação, né? Pode ter uma situação de inexigibilidade, de dispensa de licitação, de licitação dispensada, não sei. Mas, se houve, é o adjudicado. Se não houve licitação, eu tenho que explicar por que eu escolhi aquele indivíduo ali, as características que levaram àquela escolha. Primeira característica do contrato administrativo. Segunda característica, o contrato administrativo é um contrato de adesão, ou chamado contrato adesivo. O que significa isso? O contrato adesivo, basicamente, é um contrato em que a administração pública elabora todo o seu teor e o licitante não pode alterar o teor do contrato. A administração elabora e ao licitante adjudicado compete apenas o quê? Aderir ou não aderir. Qual é o problema? Nós temos uma divergência de conceitos aqui. No direito civil, contrato de adesão é aquele contrato previamente fabricado, onde a liberdade do aderente se limita à aceitação. Ele aceita ou não. Beleza? Chego num cursinho, numa escola, não gostei do contrato, vou embora. O problema é que eu estou no direito público. E o direito público não é bem assim. Quando você vai participar de uma licitação, o que você tem que lembrar? No dia da publicação do edital, anexo a ele, é publicado todos os documentos que a gente chama aí de instrumento convocatório. E um desses documentos é a minuta do contrato. A sua obrigação é analisar aquele edital, analisar aquele contrato e verificar se você concorda ou não com ele. Porque uma vez que você entrou no procedimento e foi habilitado, você disse, concordo, aceito, quero participar dessa licitação. Então, eu não posso, ao terminar a licitação, descobrir que eu não quero celebrar aquele contrato. Então, mesmo sendo um contrato adesivo, você já teve sua aceitação tácita no momento da habilitação. Ficou claro isso? Ótimo. Próxima característica, formalidade. Os contratos administrativos são celebrados, em regra, na sede do órgão que promoveu a licitação. Essa sede vai ficar, então, com uma cópia numerada daquele contrato, onde ocorre o processo licitatório. Esse contrato, em regra, é escrito, formal, e todos aqueles procedimentos da administração pública. E ele não pode ser gratuito. E, em regra, a administração não celebra contratos verbais. Ponto. Em regra, a administração não celebra contratos verbais. Tem exceção, professor? Sempre tem. Nós temos uma situação, dentro da Lei 8666, que é um contrato de pequeno valor, um contrato de pronto pagamento. Esses contratos de até R$4.000 utilizam documentos mais simples, como nota de empenho, cheque administrativo ou outro meio hábil, que é possível fazer alteração, trocar. Quando eu tenho uma contratação de até R$4.000, utilizando os documentos mais simples, como a nota de empenho, eu chamo esse procedimento de contrato verbal. Ele falou, Franklin, mas o contrato verbal não é verbal, oral? Não. No direito civil, o contrato verbal é aquele contrato que você faz com flanelinha do seu carro. O cara dá um grito de longe, bem vigiado. Se você fizer ok, celebrou o contrato verbal com ele. Não tem nada escrito, mas tem um contrato. Ficou claro? Se ao retornar você ter dado joinha e não fazer a contribuição esperada da contraprestação do serviço, ele pode aplicar uma punição. Tranquilo? Então lembrem-se, na administração existe contrato verbal, mas o contrato verbal da administração sempre tem alguma coisa escrita